E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Agora eu quero aqui neste canal só quem ama um romancezinho clichê. Pode chegar. Esse livro, essa resenha é pra você. Então, pessoal, é o seguinte, hoje eu vim falar com vocês sobre o livro 10 Trends para Seduzir Seu Melhor Amigo. Então vamos para algumas informações que a gente vai começar a falar sobre o livro, tá? Primeiro, ele é da autora Penny Reid. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Universo dos Livros. Ele tem 416 páginas, foi publicado no ano de 2023, é recente. Tá lá no gênero romance e eu classifiquei ele com 3 estrelinhas. E eu vou explicar os motivos para vocês, mas antes vamos fazer um breve resumo sobre o livro. O que vai rolar aqui? A gente vai conhecer a história da Winnie e do Byron. Eles dois se conhecem desde a época da faculdade, eles têm amigos em comum, mas eles não são amigos. Ué, Bárbara, e qual é o lance dos melhores amigos? Calma que eu já te explico. Vamos lá. A Winnie, ela tem uma melhor amiga que mora com ela, que é amiga também do Byron desde a infância. Então é esses amigos, essa amiga em comum que eles têm, né? Então o Byron, ele tá sempre por ali, pelo apartamento, e a Winnie, ela tem um negócio ali com ele que é praticamente uma aversão. Mentira, na verdade é atração. Mas ela tenta dizer que aquilo ali é uma aversão, né? Porque ela diz que toda vez que eles trocam qualquer frase entre eles, o Byron é sempre muito grosso, dá fora nela, não chama ela pelo nome dela, ele tem um apelido pra ela, na verdade. Então, ela desconfia muito, assim, dele, ela não gosta da presença dele porque ela se sente muito desconfortável. Na verdade, o que ela sente é atração, mas ela não quer admitir, né? Mas tudo bem, a gente já entendeu, Winnie. E aí, o que vai acontecer? Essa amiga dela, se não me engano, se chama Amélia, ela trabalha numa empresa e essa empresa, ela tá querendo contratar novos influenciadores, né? Para uma determinada questão ali do trabalho da empresa. E esses influenciadores têm que ser da área das ciências. E a Winnie, ela é uma professora de ciência, ela é da área das ciências, né? E ela também é uma influenciadora, ela posta vídeos na internet a respeito desse tema, né? Falando como a ciência pode ser simples, não é tão complicada, descomplicando aquilo que para nós réis mortais que não entendemos muito bem de física, química, matemática, enfim, não é a nossa praia, ela vai lá e explica. Inclusive tem uma moça no TikTok que faz isso, que eu acho bem bacana. E, enfim, mas é isso, esse é o trabalho dela, essa é a principal função dela. E o objetivo de vida dela também é fazer com que as pessoas, elas desmistifiquem, né, essas áreas, né? E também que elas vejam como uma possível profissão, que é muito importante. Ela gosta muito de dar aula, ela é apaixonada pela magistratura, então, assim, ela ama o que ela faz, ela gosta muito dos alunos e tudo mais, apesar das dificuldades óbvias da profissão, né? E aí, essa amiga dela fala com ela, ó, Winnie, vai rolar isso, você é a candidata perfeita, só que você precisa crescer o seu número de seguidores, então a gente precisa criar uma estratégia aí pra gente trazer mais gente pro seu perfil, para as pessoas te conhecerem e tudo mais. E ela dá uma ideia, né? Que tal a gente fazer algumas trends que tem rolado na internet, né? Nas redes sociais, né? Aí são vários, trends, são aqueles videozinhos virais, né? Que tem super alto, que todo mundo acaba fazendo, que é super divertido também, né? Atualmente, né, como eu tô planejando meu casamento, o que eu mais tenho visto é trend de casamento, né, gente? Mas aí ela faz lá umas anotações, essa amiga dela vai lá, faz umas anotações, pesquisa o que tá mais em alta e fala assim, ó, vai ser legal se você fizer também junto com alguém, então vamos arrumar um par pra você, porque a Winnie é solteira. E elas estão conversando ali, aí lembram que um amigo delas também está solteiro, ele terminou ali com a namorada recentemente e pedem a ajuda dele, né? Ó, fulano, você topa fazer? Ele, não, super topo. No primeiro dia de gravação dá tudo errado, o cara, ele age de forma muito sem noção, né? E o Byron divide o apartamento com este cara. E ele tá ali, assistindo a gravação, né? E quem é o Byron? O Byron é um cara super na dele, ele não gosta muito das pessoas, ele é um escritor,
é muito famoso, mas que ele não é chegado a redes sociais, ele não gosta assim de ter esse contato com fã, enfim, não gosta de se expor, ele é totalmente low profile. E aí o que acontece? Ele tá ali, a verdade, o livro ele também tem o POV do Byron, mas é bem pouquinho, são bem pouquinhos mesmo. E o Byron, logo a gente descobre que ele sempre gostou da Winnie, ele sempre teve uma atração por ela, ele sempre foi apaixonado por ela, só que ele não sabe chegar na mulher, né? Então ele é meio sem noção. E aí ele vê que o colega de quarto dele tá lá no maior clima de romance, né, com a garota que ele gosta, e não tá dando nada certo, né? Ele acaba se oferecendo para explicar como deveria ser feito. E aí ele vai e faz, né? Grava lá o vídeo e beleza. Só que a Amélia, que é a amiga que tava gravando tudo, ao invés dela só salvar o vídeo e não postar, ela acaba postando enganada, né, o vídeo. Ela se confunde lá com algumas coisas, dá um rolo lá e ela acaba postando. E o vídeo viraliza, porque o Byron, ele é famoso. E aí ele só começa a trazer mais gente pro perfil da Winnie, mó rolo, né? E ela começa a crescer. E aí ela acaba, por outras situações, ela acaba pedindo a ajuda do Byron. E aí eles precisam conciliar, né? Essa questão de eu não gosto de você, mas eu preciso da sua ajuda, com eu gosto muito de você, só que eu não sei como agir com você, né? Que é no caso dele. Então a gente vai ver eles dois se adaptando, né? Tentando sim achar ali, descobrindo qual é a deles na real, né? O que acontece na relação deles, se eles são só amigos, se eles vão ser inimigos, se eles vão ser amantes, enfim. E aí eles vão descobrir isso ao longo do livro, né? Esse livro eu achei ele muito interessante porque, assim, primeiro de tudo, ele tem personagens que são bem maduros, que estão com a terapia em dia. Eu vi algumas pessoas até comentando, né? Nossa, esses diálogos são muito surreais, assim, nada a ver, achou ruim o livro, que não tem nada a ver. Mas eu achei eles incrivelmente maduros. A gente só pega livro. Ultimamente só tenho visto livros assim, né? E eu dispenso muito deles. Nem trago aqui pro canal. O que eu mais tava vendo são livros com personagens extremamente maturos, que estão ali com diversos problemas e nem procuram uma ajuda para se tratar, sabe? Para melhorar. Se vocês forem ver resenhas minhas aqui sobre livros, esses romances, né, que contemporâneos, assim, mais simples, jovem adulto, novo adulto, a maioria dos livros eu falo assim, ah, meu amigo, você precisa procurar uma terapia, você precisa procurar uma... Porque a galera é meio pancada das ideias, né? A Winnie, ela vem de um lar onde ela foi muito tolhida, né? Assim, ela foi criada pelos tios, o tio dela era uma pessoa que não era bacana como ela, então ela teve traços ali na personalidade que ela precisou adaptar para ela poder sobreviver, enquanto que o Byron também veio de uma situação complicada, mas ambos procuraram ali se conhecer, né? Entender, melhorar. A Winnie, ela tem uma coisa de agradar demais todo mundo, dizer sim para todo mundo. A linguagem de amor dela é praticamente servir aos outros, né? E isso é algo que o Byron ele tolera muito pouco. Ele acha que as pessoas elas acabam abusando muito da boa vontade da Winnie e ela acaba não pedindo ajuda, né? Então é legal ver no livro, um livro assim, pessoas preocupadas em melhorar, né? Eles têm algumas discussões entre eles, mas não são aquelas discussões de eu bati a porta, vou embora, nunca mais quero olhar na tua cara. E, enfim, eles têm umas discussões mais sérias, né? Mas as discussões deles são bem, até mesmo as discussões são bem maduras, onde eles tratam dos problemas das coisas que um observa no outro e que precisa ser melhorada. O mais legal é que ambos reconhecem que precisam, que tem falhas e que precisam melhorar. Então eu achei isso muito bom no livro, né? Mas aí vem o porém, por que não 5 estrelas, Bárbara? Porque ainda assim não é um livro tudo isso, gente. Não é um livro que, ai meu Deus, eu morreria se eu não tivesse lido ele. É mais um livro. Ele é um livro ok, é um livro que eu com certeza indico. É um ótimo livro para você passar um tempo, dar uma relaxada na mente, se você vier de uma leitura mais densa. Eu costumava fazer muito isso quando eu lia fantasia. Teve uma época que... Fases, né? Teve a fase dos vampiros, teve a fase dos lobos, teve a fase dos anjos. E aí eu brincava
Na época eu brincava muito dizendo assim, quando eu leio muito livro de vampiro, eu tenho que pegar um romance de banca pra sair desse universo e dar uma lavada na minha mente, sabe? A mesma coisa sobre outros temas. Quando a gente vem de livros mais densos, é legal você pegar um livro mais que não é a sétima maravilha do mundo, mas é um livro bom. É ok pra você passar um tempo, você não tá perdendo seu tempo por estar lendo aquele livro. Você tá ganhando ali um momento de relaxamento. E eu relaxei de verdade lendo. Eu achei o livro extenso. Em alguns momentos ele fica cansativo, porque ele acaba se perdendo ali muito numa determinada questão. Eu achei que se era pra focar na questão das trends, podia pegar mais pra esse lado, sabe? Mas depois, quando começa a desenvolver um romance, o livro fica meio truncado, fica meio. O andamento dele não flui da forma como eu acredito que um livro de romance deveria fluir. Ele não tem tanta fluidez. Demora para o casal engatar mesmo. Ele tem cenas um pouco mais explícitas, mas nem tanto. Então, tem algumas coisas ali explícitas, mas dá para quem não gosta disso de forma alguma, é melhor você nem ler. Mas não é tão pesado assim não, tá? Não é tão explícito não. Então, é um livro ok. E tá ali nas pimentinhas, nível pimenta de 1 a 5, ele tá ali entre 3, 2,5, 3, tá bom? E é isso, galera. É um livro bom, é um livro ok. Dá pra você ler se você quiser passar um bom tempo, mas ele não é tudo isso, tá bom? Eu gostei de ter conhecido a Winnie e o Byron. Eu gostei que a autora ela abordou esse tema das redes sociais, que é algo que está muito em alta. Eu gostei da personalidade deles, né, que acaba se complementando, e por ela abordar diversas questões ali que são bem atuais. Então, é um livro bem atual que vai ficar bem marcado no tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu acredito que daqui a 10, 15 anos, muitas pessoas vão olhar para trás e, se forem ler esse livro, vão olhar com um certo estranhamento, porque ultimamente as coisas têm evoluído bastante. Mas eu gosto de livros que estão no seu tempo, falando de coisas do seu tempo. Isso marca um período histórico pra gente, isso é muito bom. E sempre os livros fazendo isso pra gente, né? Então, eu vou ficando por aqui. Agradecendo a você que me acompanhou até o final deste vídeo. Lembrando que o link de compra do livro vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode comprar lá na Amazon, comprando através do meu link o livro ou qualquer outro item. Uma porcentagem vem para mim, me ajuda aqui no canal a crescer cada vez mais. Tá certo, pessoal? É isso por hoje. Não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito. Clica no botãozinho vermelho no sininho para ativar as notificações e não deixe de me seguir lá nas minhas redes sociais, que estão todas aqui também na descrição desse vídeo. Um beijão e até breve. Tchau, tchau!